Aprender a aproveitar a própria companhia é uma das artes mais esquecidas no mundo moderno. Vivemos cercados de barulho, de pressa e de gente que acredita que estar só é sinônimo de fracasso ou de vazio. Mas o estoicismo nos mostra outra verdade. A solitude é um campo fértil onde a alma se fortalece, e estar consigo mesmo é um dos maiores privilégios que se pode conquistar. Marco Aurélio já dizia que o homem encontra refúgio em sua própria mente quando aprende a cultivá-la. E essa prática simples, mas profunda, é o que transforma momentos solitários em oportunidades de crescimento. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do Sul, do Nordeste, de fora do Brasil. Vamos começar. No início, pode parecer estranho. Imagine alguém como Ana, moradora do bairro da Penha, acostumada a sair todos os dias com amigos e estar sempre rodeada de gente. Quando a casa fica em silêncio, o coração acelera, a mente começa a buscar distrações, e logo surge aquela sensação incômoda de vazio. É nesse instante que o treino estoico começa, porque em vez de fugir, você pode escolher olhar para dentro. O silêncio que antes parecia uma ameaça se transforma em convite, e a solidão que parecia um peso vira uma chance de enxergar quem você realmente é, sem as máscaras que o mundo impõe. A disciplina é o primeiro passo para transformar estar só em algo poderoso. É disciplina desligar a televisão, o celular ou qualquer outra distração e reservar alguns minutos apenas para si. Não precisa ser uma hora inteira. Pode começar com 10 minutos em silêncio, observando a respiração ou escrevendo o que sente. Sêneca dizia que nada é mais valioso do que uma mente bem organizada, e esse exercício simples é a forma mais prática de colocar ordem no caos interno. A disciplina, nesse caso, não é prisão, mas libertação, porque ensina que você pode ser dono do próprio tempo e da própria atenção. A coragem entra em cena quando o silêncio começa a trazer memórias e sentimentos incômodos. Estar só é também encarar o que se esconde no fundo da mente: arrependimentos, inseguranças, medos. Muitos fogem nesse momento, procurando qualquer barulho para não ouvir a própria voz. Mas o estoicismo ensina a não fugir. Epicteto dizia que devemos desejar que as coisas aconteçam como acontecem, e isso inclui os pensamentos e emoções que surgem na solitude. A coragem está em não lutar contra eles, mas em observá-los até que se dissolvam. É esse ato de encarar que forja uma força silenciosa. A autoconfiança nasce como consequência natural dessa prática. Quando você percebe que consegue estar só sem se sentir perdido, começa a confiar em si mesmo de uma forma que nenhuma aprovação externa pode dar. Você entende que não depende de aplausos, de convites ou de companhia constante para se sentir inteiro. Essa confiança é como uma árvore que cresce devagar, mas que cria raízes profundas, tornando-se impossível de ser arrancada. Sêneca lembrava que o sábio se basta, não porque despreza os outros, mas porque já encontrou em si a base para viver. E é exatamente isso que a solitude oferece: uma fundação sólida. No fim, você descobre que estar só não é um castigo, mas um privilégio. O que parecia silêncio incômodo se transforma em música suave. O que parecia vazio se revela cheio de descobertas. O que parecia solidão se torna encontro consigo mesmo. Aproveitar a própria companhia com sabedoria estoica é, acima de tudo, aprender que você já carrega dentro de si tudo o que precisa para viver com serenidade. E quando essa verdade se instala, a solidão deixa de ser algo a temer e se torna um dos maiores presentes que a vida pode oferecer. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Carlúcia Rodrigues, que está acompanhando a gente direto de Lisboa, em Portugal, e compartilhou com alegria as mudanças que tem vivido desde que começou a ouvir os vídeos do canal Carlúcia. Sua mensagem é como caminhar pelas ruas de Alfama ouvindo um fado suave ao fundo, cheia de emoção, profundidade e verdade. Lisboa é uma cidade onde história e introspecção andam juntas, e saber que o estoicismo encontrou espaço aí na sua rotina é motivo de imensa alegria para nossa comunidade.
É bom demais ver você florescendo por dentro e levando essa filosofia adiante com o coração leve e atento. Carlúcia, um abraço, minha querida. Seguimos então. Aproveitar a própria companhia não significa viver isolado do mundo, mas sim aprender a encontrar paz sem depender dele. Muitos acreditam que estar só é uma condenação, como se fosse uma falha social ou pessoal. Mas o estoicismo nos mostra que esse é um dos maiores treinamentos que a vida oferece. Marco Aurélio escrevia que a mente precisa de um lugar para repousar, e esse lugar não está em banquetes, festas ou multidões, mas dentro de si mesmo. Quando você descobre isso, percebe que o silêncio pode ser tão nutritivo quanto qualquer conversa, e que sua própria presença pode ser tão boa quanto a de qualquer amigo. Imagine Pedro, morador do bairro do Brás, acostumado a encher a agenda com compromissos apenas para não se sentir sozinho. Ele passa horas em encontros, jantares e saídas, mas volta para casa sempre com uma sensação de vazio. Esse vazio não tem nada a ver com a falta de pessoas, mas com a falta de conexão consigo mesmo. Quando decide parar e simplesmente ficar em silêncio, no começo se sente perdido, mas depois descobre que pode rir sozinho, refletir sobre suas escolhas e até se divertir com seus próprios pensamentos. É nesse ponto que a solitude se revela, não como solidão, mas como reencontro. A disciplina é essencial para transformar esses momentos em prática. Não basta esperar que o silêncio traga paz. É preciso cultivá-lo como quem rega um jardim. Estabelecer pequenos rituais pode fazer toda a diferença. Escrever 3 coisas pelas quais é grato, caminhar por 10 minutos sem fones de ouvido, ou simplesmente observar a respiração por alguns instantes. Sêneca dizia que a vida é longa se soubermos usá-la. A solitude disciplinada é uma forma de usar a vida da maneira mais sábia, porque cada minuto gasto consigo mesmo é investimento na clareza, no foco e na paz que ninguém pode tirar. A coragem aparece quando os pensamentos começam a se agitar, porque, na maioria das vezes, não é o silêncio que incomoda, mas o que ele traz à tona. Medos escondidos, frustrações, memórias que preferíamos esquecer. É nesse ponto que muitos fogem, buscando qualquer distração para não lidar com o que emerge. Mas o estoicismo ensina que não devemos evitar o inevitável. Epicteto lembrava que a dor não está no fato em si, mas na interpretação que damos a ele. A coragem, na solitude, é permitir que esses pensamentos venham, encará-los sem pânico e, pouco a pouco, aprender a transformá-los em lições. A autoconfiança floresce quando você percebe que consegue atravessar esses momentos sem precisar de muletas externas. Estar só deixa de ser um fardo e se transforma em prazer. Você descobre que pode cozinhar para si mesmo e apreciar cada detalhe, que pode sair para caminhar e observar coisas que antes passavam despercebidas, que pode rir de lembranças e até criar ideias novas em meio ao silêncio. Essa confiança não é arrogante, mas serena. É como um alicerce interno que, uma vez construído, sustenta tudo o que vier de fora. Sêneca lembrava que o sábio nunca está só, porque sempre se basta. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é mais do que um exercício de paciência. É uma arte de viver. O que antes parecia vazio se revela abundância. O que parecia silêncio se mostra cheio de respostas. O que parecia solidão se transforma em liberdade. Estar só para o estoico é um laboratório de virtudes, disciplina, coragem, confiança e serenidade. E quando você aprende a viver dessa forma, não importa mais se o mundo está barulhento ou em silêncio, porque você já descobriu que carrega dentro de si a melhor das companhias, a sua própria alma. Aproveitar a própria companhia não significa se fechar para o mundo, mas sim construir uma base sólida para viver nele com mais serenidade. Quem não sabe estar só, acaba vivendo em constante dependência da aprovação alheia, correndo atrás de vozes externas para se sentir válido. O estoicismo nos mostra que esse é um caminho perigoso, porque ninguém pode oferecer estabilidade verdadeira além de você mesmo. Marco Aurélio escrevia que o homem deve se bastar em sua própria mente, porque a mente é o único lugar onde podemos encontrar refúgio seguro. Essa é a chave para transformar momentos de solitude em fonte de liberdade.
Podemos pensar em Marta, que mora em Guarulhos e sempre teve medo do silêncio. Para ela, estar sozinha era sinônimo de tristeza. Então preenchia todos os espaços com conversas, televisão ou redes sociais. Até que percebeu que, no fundo, não estava se distraindo, mas se afastando de si mesma. Quando decidiu começar a reservar 15 minutos diários apenas para estar consigo, sem barulho, sem telas, descobriu que não havia vazio, mas uma riqueza escondida. Começou a escrever o que sentia, a observar seus próprios pensamentos e a perceber padrões que antes ignorava. A solitude, nesse caso, não foi castigo, mas reencontro. A disciplina é o fio condutor desse processo. Não se trata de esperar o momento certo, mas de criar o hábito. É disciplina reservar um espaço diário para a solitude, mesmo que seja pequeno. Pode ser um café tomado em silêncio, uma caminhada sem celular ou um diário escrito todas as noites. Esses pequenos gestos, quando repetidos, criam raízes profundas na mente. Sêneca lembrava que nada é mais precioso do que o tempo, e que desperdiçá-lo é desperdiçar a vida. Usar o silêncio de forma consciente é investir no que há de mais valioso, o fortalecimento da própria alma. A coragem entra em cena quando o silêncio deixa de ser confortável, porque ao desligar o barulho, começamos a ouvir vozes internas que muitas vezes evitamos. É nesse ponto que aparecem dúvidas, arrependimentos, medos, e é justamente aqui que a prática estoica se mostra poderosa. Epicteto dizia que não devemos fugir do que é inevitável, mas aceitá-lo como parte da vida. Estar só nesse sentido é um exercício de aceitação. É coragem olhar para esses sentimentos e compreendê-los sem julgamento, transformando-os em combustível para crescer em vez de obstáculos que nos aprisionam. A autoconfiança nasce lentamente, como o florescer de uma árvore. No início você sente dificuldade em passar alguns minutos sozinho. Depois começa a perceber que esses minutos se transformam em fonte de clareza e força. Aos poucos, estar só deixa de ser uma necessidade imposta e passa a ser uma escolha prazerosa. Você descobre que pode se divertir consigo mesmo, que pode refletir sem precisar de plateia, que pode descansar sem depender do barulho externo. Essa confiança silenciosa é a marca da sabedoria estoica, a certeza de que a sua companhia é suficiente, mesmo quando o mundo parece distante. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é como aprender um novo idioma. No começo parece estranho, mas com prática se torna natural. O silêncio passa a ser um aliado, a solitude se torna um espaço de treino, e estar só deixa de ser medo para se transformar em liberdade. O que parecia ausência se revela presença. O que parecia vazio se transforma em plenitude. O que parecia solidão se mostra como reencontro. O estoicismo nos lembra que a vida é curta demais para ser desperdiçada fugindo de si mesmo. Aproveitar a própria companhia é, no fundo, aprender a viver de forma plena. Aproveitar a própria companhia é também aprender a transformar o silêncio em aliado. Muitos acreditam que o barulho é prova de vida, mas, na verdade, o excesso de estímulos só afasta a mente do essencial. O silêncio, quando abraçado, se torna uma ferramenta de clareza. Marco Aurélio dizia que o homem deve encontrar dentro de si um lugar tranquilo, para onde possa se recolher sempre que precisar. É exatamente isso que o treino da solitude ensina, que a paz não depende de circunstâncias externas, mas da capacidade de se recolher ao próprio interior e encontrar serenidade. Podemos imaginar Fábio, morador de Fortaleza, que sempre enchia seus dias de compromissos, reuniões e encontros apenas para não se sentir sozinho. Quando finalmente decidiu experimentar alguns minutos de silêncio em sua varanda, no início, se incomodou com a ausência de vozes. Mas aos poucos, percebeu que havia uma música escondida no som do vento, no canto dos pássaros, no ritmo da própria respiração. Esse momento, simples e gratuito, se tornou um dos mais transformadores de sua rotina. Ele descobriu que estar só não era um peso, mas uma oportunidade de se conectar com a própria vida de forma mais intensa. A disciplina é o que sustenta essa prática. Não basta depender do acaso para encontrar silêncio, é preciso escolhê-lo. Estabelecer horários para se desligar das distrações é como treinar a mente para descansar. Pode ser no início da manhã, quando o dia ainda não exige pressa, ou no fim da noite, quando tudo já se acalmou.
Sêneca dizia que a vida não é curta, mas nós a tornamos curta quando a desperdiçamos. A disciplina na solitude é o que transforma minutos solitários em tijolos de uma fortaleza interior. É nesses blocos de silêncio que a mente recupera forças para enfrentar os desafios externos. A coragem surge quando o silêncio começa a trazer vozes incômodas, porque muitas vezes, ao se afastar do barulho, o que aparece é justamente aquilo que tentamos evitar: inseguranças, frustrações, lembranças dolorosas. Mas o estoicismo nos ensina que fugir desses pensamentos não resolve nada. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas sejam diferentes, mas aprender a aceitá-las como são. A coragem, na solitude, é permanecer nesse silêncio, mesmo quando ele parece pesado, confiando que é justamente ali que está a oportunidade de transformação. Cada desconforto suportado se transforma em força. A autoconfiança nasce como consequência inevitável dessa escolha. Quando você percebe que é capaz de suportar o silêncio sem precisar se distrair, descobre uma nova fonte de segurança. É como se o chão que antes parecia instável se tornasse firme. Essa confiança não depende de aplausos, mas de experiência prática. Cada vez que você se senta em silêncio e consegue atravessar os minutos com serenidade, prova a si mesmo que pode enfrentar qualquer barulho da vida. Sêneca lembrava que o sábio não é escravo de paixões, e essa liberdade começa justamente no domínio de si mesmo em momentos de solitude. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia não é apenas sobre suportar o silêncio, mas sobre transformá-lo em professor. O que parecia vazio se revela cheio de ensinamentos. O que parecia ausência se transforma em presença. O que parecia solidão se mostra como reencontro. A arte estoica de estar só é aprender a usar o silêncio não como inimigo, mas como mestre. Quem pratica essa arte descobre que não precisa fugir da própria mente, porque já aprendeu a conviver com ela em paz. E essa é uma das maiores conquistas que a filosofia pode oferecer. Aproveitar a própria companhia é aprender que não há pressa nesse processo. Muitos tentam preencher cada segundo com distrações, como se o silêncio fosse um vazio que precisa ser tapado. Mas o estoicismo ensina que a paciência é tão necessária quanto a coragem. Marco Aurélio escrevia que o tempo é um rio em movimento constante e que cabe a nós escolher como navegar nele. Estar só é exatamente isso: deixar-se levar pelo fluxo da vida sem desespero, aproveitando o momento presente como ele é. Não é preciso acelerar, basta estar inteiro em cada instante de solitude. Podemos imaginar Carla, que vive em Belo Horizonte, acostumada a sempre buscar companhia para qualquer atividade, até mesmo para uma simples caminhada. Quando decidiu fazer esse trajeto sozinha pela primeira vez, sentiu no início um incômodo, como se estivesse sendo observada ou julgada. Mas, com o tempo, percebeu que essa sensação era apenas reflexo de seus próprios pensamentos. Ao se permitir continuar, descobriu um prazer inesperado. Ouvir seus passos, observar a cidade com mais calma, sentir o vento no rosto. Foi nessa experiência simples que Carla aprendeu que estar sozinha não era estar desamparada, mas presente em sua própria vida. A disciplina, nesse caso, é criar momentos de solitude de forma consciente, não apenas esperar que eles aconteçam por acaso. É disciplina reservar tempo para se desconectar, seja em uma caminhada, seja em uma leitura silenciosa, seja em uma refeição feita sem pressa. Esses gestos parecem pequenos, mas são sementes de força interior. Sêneca dizia que o que importa não é quanto tempo vivemos, mas como usamos esse tempo. Quando transformamos minutos de solitude em prática diária, estamos construindo uma base sólida de serenidade que nos acompanha em qualquer situação. A coragem aparece quando os pensamentos começam a questionar: será que estou perdendo tempo? Será que não seria melhor estar com alguém agora? Esses questionamentos são comuns, porque fomos ensinados a acreditar que só temos valor quando estamos cercados de pessoas. Mas Epicteto lembrava que a verdadeira liberdade está em não depender daquilo que não controlamos, e a aprovação dos outros é uma dessas coisas. A coragem na solitude é aprender a estar consigo mesmo sem pedir permissão ou justificativa, confiando que esse tempo é valioso, mesmo que o mundo não compreenda.
A autoconfiança cresce quando você percebe que não precisa de companhia para sentir prazer em viver. Cozinhar para si mesmo pode se tornar um ritual, não um ato de solidão. Ler em silêncio pode se transformar em viagem profunda, não em isolamento. Até mesmo sentar em um banco de praça e observar o movimento pode ser fonte de paz. Essa confiança surge porque você descobre que sua presença é suficiente. Sêneca dizia que o sábio nunca está só, porque sempre se basta. Essa é a marca de quem aprendeu a aproveitar a própria companhia, a certeza de que já carrega dentro de si tudo o que precisa. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia não é sobre evitar os outros, mas sobre aprender a se tornar inteiro antes de compartilhar sua vida com alguém. O que parecia vazio se revela abundante, o que parecia silêncio se mostra cheio de descobertas, o que parecia solidão se transforma em liberdade. A arte estoica de estar só é, acima de tudo, a arte de viver com consciência, disciplina e coragem. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais precisa temer a solitude, porque ela já deixou de ser ausência e se tornou fonte inesgotável de força interior. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. Aproveitar a própria companhia também significa redescobrir o prazer nas pequenas coisas. Muitas vezes, pensamos que a felicidade está apenas nos grandes eventos, nos encontros marcantes, nas conquistas que chamam atenção. Mas a solitude nos ensina que a alegria pode estar em detalhes quase invisíveis. Marco Aurélio escrevia que a vida é feita de instantes e que cada um deles deve ser vivido com gratidão. Estar só permite que você perceba esses instantes, o sabor de um café quente tomado em silêncio, a luz da tarde entrando pela janela, o som suave da chuva batendo no telhado. O simples ganha força quando a mente aprende a desacelerar. Podemos imaginar Miguel, morador de Curitiba, que sempre dizia precisar de festas e agitação para se sentir vivo. Um dia, por acaso, decidiu passar a tarde em casa lendo um livro em silêncio. O que começou como tédio, logo se transformou em prazer. Ele percebeu que estava sorrindo sozinho diante de uma frase que o fez refletir, e que aquele momento era tão intenso quanto qualquer encontro cheio de barulho. Foi nesse instante que Miguel entendeu. Não é a quantidade de pessoas ao redor que define a intensidade da vida, mas a qualidade da presença que você oferece a si mesmo. A disciplina é o que permite enxergar esses pequenos tesouros. Sem ela, a mente corre o tempo todo atrás de estímulos maiores, esquecendo de notar o que já está ao alcance. É disciplina desacelerar, fechar os olhos e respirar fundo. É disciplina se permitir observar os detalhes, sem pressa. Sêneca dizia que o verdadeiro homem sábio é aquele que vive em harmonia com a natureza. Essa harmonia não está apenas nos grandes cenários, mas também em cada pequeno gesto, em cada instante simples que a vida nos oferece. A solitude disciplinada abre espaço para que esses instantes sejam percebidos. A coragem aparece quando a mente insiste em dizer que esses momentos são perda de tempo, porque vivemos em uma cultura que valoriza apenas o que pode ser exibido ou reconhecido publicamente. Estar só e sorrir diante de uma lembrança pode parecer inútil aos olhos do mundo, mas é justamente aí que mora a liberdade. Epicteto dizia que devemos ser independentes da opinião dos outros para sermos verdadeiramente livres. A coragem, nesse caso, é aprender a valorizar o que faz bem à alma, mesmo que ninguém mais perceba. É confiar que a vida não precisa de aplausos para ter sentido. A autoconfiança cresce quando você começa a colecionar esses momentos simples e percebe que eles sustentam a alma tanto quanto grandes conquistas. É a leitura feita em silêncio, a caminhada tranquila, o olhar lançado ao céu ao fim de um dia. Cada experiência reforça que você não depende de grandes acontecimentos para ser feliz. Essa confiança é tranquila, mas poderosa, porque nasce da certeza de que a felicidade já está ao alcance, mesmo quando você está só. Sêneca lembrava que o sábio é contente com o presente, e essa é a marca de quem aprendeu a aproveitar a própria companhia. No fim, você entende que a solitude não rouba nada, mas devolve tudo o que você já tinha e não via. O que parecia vazio se revela cheio de significados.
O que parecia silêncio se transforma em poesia. O que parecia solidão se torna liberdade. A arte estoica de estar só é, em grande parte, aprender a perceber de novo. Porque a vida, no fundo, não é feita de grandes espetáculos, mas de pequenos instantes. E quando você aprende a viver esses instantes consigo mesmo, descobre que nunca mais terá medo do silêncio, porque já transformou a própria companhia em uma das maiores fontes de alegria. Aproveitar a própria companhia é também um exercício de autoconhecimento. Quando estamos rodeados de pessoas, dificilmente conseguimos ouvir a voz da nossa própria consciência. O barulho externo abafa o que sentimos de verdade, mas no silêncio, essas vozes internas ganham espaço. Marco Aurélio dizia que cada um deve habitar dentro de si um lugar de refúgio. Esse lugar é construído com honestidade, com a coragem de encarar as próprias perguntas. Quem aprende a estar só, descobre não apenas o que gosta, mas também o que precisa mudar para viver de forma mais alinhada com seus valores. Podemos imaginar Bruna, que vive em Recife e sempre preenchia seus dias com compromissos sociais. Ela tinha medo de encarar o vazio das horas solitárias. Um dia, decidiu anotar em um caderno o que realmente queria para sua vida. No início, não sabia o que escrever, mas pouco a pouco as palavras começaram a surgir. Percebeu que muitos de seus hábitos eram apenas reflexos de expectativas externas e não de seus próprios desejos. Esse momento de escrita, aparentemente simples, transformou-se em uma janela de clareza. Bruna descobriu que estar só era a chave para se reencontrar. A disciplina se mostra indispensável nesse processo. Não basta esperar que o autoconhecimento apareça do nada. É preciso cultivá-lo. É disciplina escrever regularmente. É disciplina reservar alguns minutos para refletir. É disciplina não fugir das respostas que surgem. Sêneca lembrava que a vida exige vigilância constante, e essa vigilância começa na mente. Quem pratica a solitude de forma disciplinada se torna mais consciente de si mesmo, mais atento às próprias escolhas e mais preparado para não ser manipulado pelo barulho do mundo. Cada gesto simples de reflexão se torna um tijolo na construção da identidade verdadeira. A coragem entra quando as respostas não são agradáveis. Muitas vezes, o silêncio revela verdades que preferíamos ignorar, atitudes que precisam ser mudadas, relações que não fazem sentido, sonhos que foram abandonados. É doloroso encarar essas descobertas, mas o estoicismo ensina que a verdade é sempre melhor do que a ilusão. Epicteto dizia que não devemos buscar que os eventos sejam como desejamos, mas aceitá-los como são. Essa aceitação começa dentro de nós, no encontro solitário com a própria essência. A coragem é não fugir quando a solitude mostra o que realmente precisa ser visto. A autoconfiança nasce quando você percebe que pode lidar com essas descobertas sem se destruir. Pelo contrário, começa a enxergar nelas oportunidades de transformação. Cada verdade aceita fortalece sua base, cada mudança necessária encarada de frente aumenta sua confiança. Estar só se torna, então, não um fardo, mas um treino. É como se cada minuto de silêncio fosse uma academia invisível, onde a mente se fortalece. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que não teme encarar a si mesmo, e essa confiança íntima é o maior presente da solitude. A certeza de que você é capaz de sustentar quem realmente é. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é mais do que descansar ou se distrair, é se conhecer profundamente. O que parecia silêncio desconfortável se transforma em perguntas valiosas. O que parecia vazio se mostra cheio de respostas. O que parecia solidão se revela encontro. A arte estoica de estar só é a arte de se tornar verdadeiro consigo mesmo, sem máscaras, sem ilusões. Quem aprende essa lição nunca mais teme o silêncio, porque já sabe que nele encontrará não apenas paz, mas também clareza e direção para viver com mais propósito. Aproveitar a própria companhia é aprender a transformar o tempo em aliado, e não em inimigo. Quando estamos sempre cercados de gente, parece que o tempo passa rápido demais, como se fosse uma corrida sem fim. Já na solitude, os minutos se alongam, ganham peso e profundidade. Marco Aurélio dizia que cada dia deve ser vivido como se fosse o último, não para gerar ansiedade, mas para trazer presença. Estar só nos ajuda a perceber isso.
que cada instante pode ser vivido com intensidade, sem pressa, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Podemos imaginar Daniela, moradora de Salvador, que vivia reclamando da falta de tempo. Sempre rodeada de pessoas, compromissos e conversas, sentia-se sufocada. Quando decidiu passar uma tarde sozinha em casa, sem celular, percebeu que finalmente respirava. Descobriu que o tempo parecia mais lento, que o dia tinha espaço para uma leitura calma, para cozinhar com prazer, para refletir em silêncio. Essa experiência mostrou a ela que o tempo não estava contra, mas a favor, desde que fosse vivido com consciência. Daniela entendeu que a solitude não rouba horas, mas devolve a vida que estava perdida na pressa. A disciplina é o que permite que esse uso consciente do tempo se torne rotina. Sem ela, o silêncio vira preguiça ou distração. É disciplina organizar momentos para estar consigo mesmo, criando hábitos que fortalecem a mente e o corpo. Pode ser meditar por 10 minutos, escrever antes de dormir ou simplesmente caminhar sozinho, observando o entorno. Esses pequenos atos, quando feitos com constância, se acumulam como tijolos em uma parede sólida. Sêneca dizia que a vida é suficiente quando sabemos aproveitá-la. A solitude disciplinada nos mostra exatamente isso, que o tempo pode ser amigo quando o usamos bem. A coragem entra em cena quando a mente insiste em transformar a solitude em tédio, porque há momentos em que o silêncio parece longo demais e o impulso é correr para as distrações. Mas o estoicismo ensina que não devemos fugir do desconforto. Epicteto dizia que a liberdade está em suportar o que não depende de nós. O tédio, muitas vezes, é apenas a mente pedindo mais estímulo externo. A coragem é permanecer, atravessar essa sensação até perceber que, por trás dela, há espaço para criatividade, clareza e descobertas que só surgem quando estamos verdadeiramente sós. A autoconfiança nasce quando você percebe que consegue administrar o próprio tempo sem depender da agenda alheia. Cada tarde em silêncio, cada manhã dedicada a si mesmo, cada minuto usado com presença, se torna prova de que você é capaz de viver em equilíbrio. Essa confiança é serena, porque não depende da correria externa, mas da certeza de que você já carrega dentro de si o suficiente para viver bem. Sêneca dizia que a verdadeira felicidade está em ser livre, e a liberdade maior é a de não ser escravo da pressa ou da necessidade de companhia. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é, em grande parte, redescobrir o tempo. O que parecia vazio se revela abundante. O que parecia silêncio se transforma em profundidade. O que parecia solidão se mostra como plenitude. A arte estoica de estar só é, acima de tudo, aprender a desacelerar, a transformar cada instante em experiência de crescimento. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais se sente apressado ou perdido, porque já encontrou no silêncio o ritmo natural da vida, um ritmo que não depende de nada externo para existir. Aproveitar a própria companhia é também despertar a criatividade adormecida. Quando estamos cercados de vozes externas, dificilmente ouvimos a nossa. O barulho nos distrai, mas o silêncio nos inspira. É no vazio da solitude que ideias nascem, que projetos ganham forma, que pensamentos se organizam. Marco Aurélio escrevia que a mente precisa de recolhimento para se manter pura. E é exatamente no recolhimento que encontramos espaço para criar, porque só quando a mente se aquieta é que conseguimos ouvir os sussurros da imaginação que estavam abafados pelo ruído do mundo. Podemos imaginar André, morador de Porto Alegre, que sempre dizia não ter tempo para seus sonhos antigos como escrever um livro. Estava sempre rodeado de compromissos, amigos e obrigações. Mas, quando decidiu dedicar algumas horas semanais apenas a si mesmo, descobriu que o silêncio era fértil. As ideias começaram a fluir, e cada palavra escrita parecia surgir do encontro consigo mesmo. André percebeu que a solitude não era inimiga da vida, mas a ferramenta que lhe devolveu a capacidade de criar. Esse tempo solitário se transformou em semente que germinou sua autoconfiança. A disciplina é o que transforma a inspiração em obra, porque ideias podem surgir em qualquer momento, mas só florescem quando cultivadas com constância. É disciplina dedicar tempo fixo para seus projetos. É disciplina anotar ideias quando aparecem. É disciplina transformar momentos de silêncio em prática criativa.
Sêneca dizia que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Na solitude, essa preparação é constante, porque cada minuto silencioso pode ser convertido em aprendizado ou criação. A disciplina é o que garante que a criatividade não se perca, mas se torne parte viva da rotina. A coragem surge quando os primeiros resultados parecem pequenos ou sem valor, porque criar exige exposição, mesmo quando é apenas para si mesmo. É fácil desanimar diante da comparação com os outros ou do medo de não ser suficiente. Mas Epicteto ensinava que devemos nos preocupar apenas com o que está em nosso controle. E criar no silêncio é exatamente isso: fazer o que está ao seu alcance sem se prender ao julgamento alheio. A coragem, nesse caso, é continuar escrevendo, pintando, refletindo ou sonhando, mesmo que ninguém veja, confiando que o valor está no processo e não apenas no resultado. A autoconfiança nasce quando você percebe que é capaz de gerar algo novo apenas do encontro consigo mesmo. Essa descoberta é libertadora, porque mostra que você não precisa de estímulos externos para ser criativo. Cada ideia transformada em ação reforça a certeza de que sua mente é fértil. Essa confiança silenciosa não é exibida, mas vivida. É a segurança de que você pode criar, inovar e construir a partir de dentro. Sêneca lembrava que a mente bem utilizada é a maior riqueza. A solitude mostra isso com clareza. Ela é o terreno onde essa riqueza floresce. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é também se abrir para o novo. O que parecia vazio se revela fértil. O que parecia silêncio se mostra fonte de ideias. O que parecia solidão se transforma em criação. A arte estoica de estar só é, em grande parte, a arte de cultivar a mente como um jardim, onde disciplina, coragem e confiança são as ferramentas que permitem o florescer. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais precisa temer o silêncio, porque já sabe que dentro dele mora não apenas paz, mas também a chama da criatividade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Etienne Ramos de Carvalho, que está acompanhando a gente direto de Caruaru, no coração do agreste pernambucano, e agradeceu pelos aconselhamentos. Etienne, sua presença aqui é como o som das sanfonas no São João de Caruaru, reconhecido como o maior do mundo, forte, alegre e cheio de tradição, que aquece até os corações mais cansados. Saber que o estoicismo chegou até aí e está somando na sua vida é motivo de orgulho e alegria para toda a nossa comunidade Etienne. Um abraço, minha querida, seguimos então. Aproveitar a própria companhia é também um exercício de fortalecimento do corpo e do espírito. Muitas vezes pensamos que a solitude serve apenas para reflexões mentais, mas ela também pode ser usada para cuidar do corpo e renovar a energia vital. Marco Aurélio escrevia que a alma se fortalece quando o corpo é tratado com disciplina. Estar só permite que você escute o que o corpo pede, sem interferência de opiniões externas. É no silêncio que percebemos se estamos cansados, se precisamos de movimento, de descanso ou de alimento adequado. A solitude nos devolve a capacidade de ouvir sinais que na correria costumamos ignorar. Podemos imaginar Fernanda, moradora de Florianópolis, que vivia ocupando suas horas com compromissos sociais e raramente tinha tempo para si. Quando decidiu reservar parte do dia para caminhar sozinha na praia, descobriu um prazer inesperado. O barulho das ondas, o vento no rosto e os próprios passos firmes no chão a fizeram sentir-se mais viva do que em qualquer festa. Esse hábito simples trouxe mais saúde física e, ao mesmo tempo, clareza mental. Fernanda percebeu que cuidar do corpo em solitude não era apenas sobre exercício, mas sobre cultivar presença e respeito a si mesma. A disciplina é o que sustenta esse cuidado. Sem ela, a solitude pode se transformar em preguiça, em longas horas de distração sem propósito. Mas quando usada com consciência, se torna um campo fértil de renovação. É disciplina acordar cedo para caminhar, é disciplina cozinhar para si com atenção, é disciplina respeitar o sono. Sêneca dizia que o sábio vive em harmonia com a natureza, e essa harmonia começa dentro de nós, quando cuidamos de forma equilibrada do corpo e da mente. A solitude disciplinada nos mostra que pequenos hábitos silenciosos podem gerar grandes mudanças. A coragem surge quando percebemos que esse cuidado
exige escolhas diferentes das da maioria. Enquanto muitos se perdem em noites intermináveis de excesso, você escolhe dormir cedo. Enquanto outros buscam companhia para se distrair, você busca solitude para se fortalecer. É preciso coragem para seguir esse caminho, porque muitas vezes ele será incompreendido. Epicteto dizia que não devemos buscar a aprovação dos outros, mas sim viver de acordo com a razão. A coragem na solitude é exatamente isso: escolher o que faz bem, mesmo que o mundo não entenda. A autoconfiança nasce como consequência desse estilo de vida. Quanto mais você percebe os resultados de seus cuidados, mais sente segurança em suas escolhas. Um corpo mais saudável gera clareza mental, e uma mente clara fortalece o espírito. Esse ciclo cria uma confiança tranquila, que não depende de aplausos, mas da experiência diária. Sêneca lembrava que a maior vitória é sobre si mesmo, e é isso que a solitude proporciona: a certeza de que você pode se sustentar sem precisar do empurrão constante de outros. Essa confiança íntima é a base da verdadeira liberdade. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia não é apenas sobre pensar, mas também sobre viver. O que parecia vazio se transforma em cuidado, o que parecia silêncio se revela equilíbrio, o que parecia solidão se mostra como plenitude. A arte estoica de estar só é usar esse tempo para fortalecer corpo, mente e espírito em harmonia. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais se sente incompleto, porque já percebeu que dentro da solitude mora não apenas sabedoria, mas também saúde e vitalidade para enfrentar a vida com serenidade. Aproveitar a própria companhia também é um treino para se relacionar melhor com os outros. Parece contraditório, mas é justamente na solitude que aprendemos a viver em comunidade de forma mais saudável. Quem não sabe estar só se agarra aos outros por carência, transformando a convivência em dependência. Já quem aprende a gostar da própria presença se aproxima das pessoas por escolha, não por necessidade. Marco Aurélio dizia que o homem nasceu para viver em sociedade, mas que deve conservar sua mente em paz. Isso significa que podemos estar com todos, sem nunca perder a nós mesmos. A solitude é a base que sustenta esse equilíbrio. Podemos imaginar Lucas, morador de Campinas, que sempre buscava companhia para não se sentir vazio. Sua felicidade parecia depender da presença constante de amigos e familiares, mas quando passou a praticar momentos de solitude, descobriu que essa sensação de vazio vinha de dentro, não da ausência dos outros. Ao aprender a se fortalecer sozinho, começou a se aproximar das pessoas de forma diferente, mais sereno, menos exigente, mais verdadeiro. Descobriu que a solitude não o afastava de ninguém, mas o preparava para estar em comunidade com mais clareza e generosidade. A disciplina é essencial nesse processo. Não se trata de abandonar as relações, mas de equilibrá-las. É disciplina reservar tempo para si mesmo, mesmo em meio às demandas sociais. É disciplina não se perder em convites que drenam energia, mas priorizar momentos de silêncio que recarregam a mente. Sêneca dizia que a vida deve ser vivida com equilíbrio, e esse equilíbrio se conquista no vai e vem, entre solitude e convivência. Quando aprendemos a administrar esses dois mundos, descobrimos que a qualidade das relações melhora, porque não buscamos nos outros aquilo que já encontramos em nós mesmos. A coragem aparece quando precisamos dizer não, porque muitas vezes o medo de decepcionar faz com que aceitemos convites e obrigações que não desejamos. Aprender a escolher solitude em alguns momentos é um ato de coragem, porque desafia a expectativa dos outros. Epicteto dizia que não devemos ser escravos da opinião alheia, mas viver de acordo com a razão. E a razão mostra que ninguém pode estar presente de forma verdadeira se não souber cuidar de si primeiro. A coragem, nesse caso, é recusar o excesso de barulho para poder oferecer presença real quando estiver em companhia. A autoconfiança cresce quando percebemos que esse equilíbrio é possível. Estar só não significa rejeitar os outros, assim como conviver não significa abandonar a si mesmo. É na solitude que aprendemos a confiar em nossa capacidade de sustentar as próprias emoções, e é nessa confiança que conseguimos viver relações mais livres. Sêneca lembrava que o sábio é aquele que é suficiente para si, mas que também compartilha sua sabedoria com os demais. Essa autossuficiência silenciosa
É o que permite que cada relação seja genuína, sem máscaras ou carências disfarçadas. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia não é apenas um benefício pessoal, mas também uma forma de enriquecer a vida em comunidade. O que parecia isolamento se revela preparo. O que parecia distância se mostra equilíbrio. O que parecia solidão se transforma em amor verdadeiro. A arte estoica de estar só é o que nos ensina a viver melhor com os outros, porque somente quem encontrou paz em si pode oferecer paz aos demais. E esse é um dos maiores legados que a filosofia estoica pode deixar. A certeza de que a solitude não afasta, mas fortalece os vínculos mais autênticos. Aproveitar a própria companhia é também se preparar para os desafios inevitáveis da vida, porque cedo ou tarde todos enfrentamos dores, perdas e dificuldades que ninguém pode carregar por nós. Nessas horas, não adianta depender apenas do apoio externo. É preciso ter construído dentro de si um espaço sólido de resistência. Marco Aurélio dizia que o sofrimento não vem dos fatos, mas da opinião que temos sobre eles. A solitude é o treino silencioso para cultivar essa força interior. Quanto mais aprendemos a estar só, mais preparados estamos para suportar os golpes inevitáveis que a vida traz. Podemos imaginar Joana, moradora de Brasília, que perdeu o emprego de forma inesperada. No início, buscou apoio em todos ao seu redor, mas percebeu que o vazio e a angústia ainda a acompanhavam. Foi então que começou a praticar momentos de solitude. No silêncio, chorou, refletiu, reorganizou pensamentos e encontrou forças para recomeçar. Descobriu que, embora a ajuda externa fosse importante, a verdadeira superação vinha de dentro. Joana percebeu que o silêncio não a esmagava, mas a ensinava a se reconstruir. Esse processo se tornou sua maior vitória. Aprender que a solitude era também um refúgio em tempos de dor. A disciplina é fundamental para que a solitude se torne uma fortaleza. Não basta esperar que a vida nos force ao silêncio. É preciso cultivar esse hábito antes que os momentos difíceis cheguem. É disciplina treinar a mente diariamente, seja com leituras, meditações ou reflexões escritas. Sêneca dizia que o tempo bem usado fortalece a alma, enquanto o tempo desperdiçado nos enfraquece. Cada minuto de solitude praticada é como levantar um peso invisível que, aos poucos, fortalece os músculos da alma. Assim, quando as provações chegam, já estamos preparados para suportá-las com firmeza. A coragem se mostra quando o silêncio revela a verdade crua sobre a fragilidade da vida, porque é nele que nos damos conta de que nada está sob nosso controle absoluto, nem a saúde, nem o trabalho, nem os relacionamentos. Essa percepção pode ser assustadora, mas também libertadora. Epicteto ensinava que devemos distinguir o que está em nosso poder do que não está. A solitude é o ambiente ideal para praticar esse discernimento. É coragem olhar para a vida sem ilusões, aceitar sua impermanência e, ainda assim, decidir viver com dignidade e serenidade. A autoconfiança nasce quando experimentamos na prática que somos capazes de atravessar essas tempestades. Cada dificuldade suportada sozinhos nos mostra que temos recursos internos que nem sabíamos existir. Essa confiança não é arrogante, mas tranquila, porque não se baseia em ilusões de controle, e sim na experiência real de resistência. Sêneca lembrava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A solitude nos ensina a conhecer nosso rumo e a confiar que, mesmo diante das tempestades, podemos nos manter firmes, porque já treinamos nossa mente para resistir. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia não é apenas sobre buscar paz em tempos tranquilos, mas também sobre se preparar para os dias de luta. O que parecia vazio se revela fortaleza, o que parecia silêncio se mostra treino, o que parecia solidão se transforma em resistência. A arte estoica de estar só é aprender a usar o silêncio como escudo e a solitude como espada. Quem aprende essa prática descobre que nunca mais enfrenta o sofrimento de mãos vazias, porque já construiu dentro de si um refúgio seguro e uma força capaz de atravessar qualquer provação. Aproveitar a própria companhia é também transformar a solitude em espaço de planejamento. Não basta apenas resistir às dificuldades, é preciso construir em silêncio uma vida alinhada com os valores que realmente importam.
Marco Aurélio lembrava que cada ação deve estar em harmonia com a razão e com a natureza. Quando estamos cercados de vozes externas, é fácil nos perdermos em caminhos que não são nossos. Mas na solitude, temos a chance de parar, refletir e escolher com clareza para onde queremos ir. Estar só nos permite desenhar o mapa de nossa vida sem interferências. Podemos imaginar Mariana, moradora de São José dos Campos, que sempre tomava decisões apressadas, baseadas no que os outros esperavam dela. Quando começou a praticar momentos de solitude, percebeu que nunca tinha parado para perguntar o que realmente queria. Em seu diário, começou a escrever não apenas sentimentos, mas também planos. Descobriu que sonhava em mudar de profissão, em se dedicar a algo mais significativo. Esse tempo sozinha lhe deu clareza para dar os primeiros passos, sem medo da opinião alheia. A solitude, nesse caso, não foi apenas refúgio, mas ferramenta de construção. A disciplina é a base que transforma reflexões em resultados. Não adianta apenas pensar, é preciso organizar. É disciplina anotar objetivos, rever escolhas, traçar caminhos. Pequenos momentos diários de silêncio se tornam como reuniões consigo mesmo, onde cada decisão é reavaliada com calma. Sêneca dizia que a vida bem vivida não acontece por acaso, mas por direção consciente. O hábito de planejar em solitude é como lapidar uma pedra bruta até que se transforme em escultura. Cada minuto usado para alinhar pensamentos com ações é um investimento que o tempo transforma em frutos. A coragem aparece quando os planos exigem mudanças que assustam, porque muitas vezes a clareza que surge no silêncio revela que precisamos deixar para trás hábitos, trabalhos ou até relações que não estão em sintonia com nossa essência. É difícil tomar decisões que parecem contrariar as expectativas dos outros. Mas o estoicismo nos ensina que a vida não deve ser guiada pela opinião externa, e sim pela razão interior. Epicteto dizia que devemos agir de acordo com o que está em nosso poder. A coragem, nesse caso, é assumir a responsabilidade de seguir um caminho mais fiel a si mesmo, mesmo que ele seja solitário. A autoconfiança floresce quando você percebe que pode conduzir a própria vida sem depender de roteiros alheios. Cada decisão tomada em silêncio e sustentada no dia a dia reforça a certeza de que você é capaz de se guiar. Essa confiança não é exibida, mas tranquila, como um farol que brilha por dentro. Sêneca lembrava que o sábio não teme viver de acordo com sua consciência, porque sabe que essa é a única vida verdadeira. A solitude ensina isso na prática, que sua companhia já é suficiente para desenhar e seguir um caminho digno. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é usar o silêncio não apenas para suportar ou descansar, mas também para construir. O que parecia vazio se revela projeto, o que parecia silêncio se transforma em direção, o que parecia solidão se torna mapa. A arte estoica de estar só é aprender a transformar a solitude em oficina de vida, onde cada plano é esculpido com disciplina, coragem e confiança. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais caminha perdido, porque já encontrou em si mesmo o guia mais seguro que poderia existir. Aproveitar a própria companhia é também redescobrir o valor da vida simples. No barulho do mundo moderno, somos ensinados a acreditar que felicidade vem de grandes conquistas, de acúmulos e de aparências. Mas a solitude nos mostra outra verdade. Muitas vezes, é na simplicidade que a vida encontra seu maior sentido. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a natureza, e a natureza é simples. Estar só nos ensina a apreciar coisas pequenas que, na pressa e na correria, costumamos ignorar. O silêncio revela que precisamos de muito menos do que imaginávamos para sermos verdadeiramente plenos. Podemos imaginar Eduardo, morador de Natal, que sempre sonhou com bens caros e conquistas grandiosas, acreditando que só assim se sentiria completo. Mas quando passou a praticar a solitude, descobriu que o que mais lhe trazia paz eram os instantes mais básicos. Cozinhar uma refeição para si mesmo, sentar à sombra de uma árvore, ouvir o som do mar ao fim da tarde. Eduardo percebeu que o excesso de desejos o afastava da essência da vida e que a simplicidade devolvia a calma que ele tanto buscava. Foi nesse encontro consigo que ele entendeu que menos é, de fato, mais. A disciplina
É o que sustenta essa escolha pela simplicidade. É disciplina resistir ao impulso constante de buscar distrações. É disciplina escolher momentos calmos em vez de correria. É disciplina valorizar o pouco como se fosse muito. Sêneca dizia que a pobreza não está em ter pouco, mas em desejar demais. E a solitude nos ensina a controlar esse desejo infinito, porque mostra que nossa companhia já é suficiente. Cada minuto de silêncio bem vivido é prova de que não precisamos de excesso para sermos felizes. Precisamos apenas de consciência. A coragem aparece quando escolhemos viver dessa forma em um mundo que nos cobra o contrário, porque a sociedade valoriza quem ostenta, quem exibe conquistas, quem parece sempre ocupado. Escolher simplicidade é muitas vezes ir contra essa maré. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar em parecer sábios, mas em ser sábios. E essa sabedoria silenciosa exige coragem para rejeitar o supérfluo, para aceitar que a vida é feita de instantes simples e que neles já existe tudo o que é necessário. É coragem dizer basta ao excesso e abraçar a vida essencial. A autoconfiança cresce quando você percebe que não precisa de grandes coisas para se sentir completo. Cada experiência simples vivida com plenitude reforça essa confiança. É o prazer de preparar seu próprio café, de escrever no silêncio, de contemplar o céu. Essas experiências provam que a felicidade não está em algo distante, mas ao alcance de qualquer um que aprenda a valorizar a simplicidade. Sêneca lembrava que a vida feliz é aquela em que a alma encontra harmonia com aquilo que tem. A solitude nos mostra isso com clareza, que já possuímos mais do que o suficiente. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é reencontrar a beleza do simples. O que parecia vazio se revela abundante. O que parecia silêncio se transforma em riqueza. O que parecia solidão se mostra como plenitude. A arte estoica de estar só é aprender a viver com pouco e a enxergar nesse pouco uma fonte inesgotável de alegria. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa se perder no excesso, porque já encontrou na simplicidade da solitude a chave para uma vida verdadeiramente equilibrada. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Anderson, que está acompanhando a gente direto de Mafra, em Santa Catarina, na querida região sul do Brasil. Anderson, sua presença aqui é como a imponência do Seminário de São José, aí em Mafra, um dos maiores e mais belos complexos arquitetônicos do Sul, que carrega história, cultura e contemplação. Saber que o estoicismo está fazendo parte da sua jornada aí, nessa terra marcada por fé, natureza e tradição, enche nossa comunidade de orgulho e motivação. Anderson, um abraço, meu querido. Seguimos então. Aproveitar a própria companhia é também aprender a lidar com o peso das emoções. Quando estamos rodeados de gente, muitas vezes escondemos sentimentos atrás de conversas e distrações. Mas na solitude, não há como fugir. A tristeza, a raiva, a ansiedade e até a alegria aparecem de forma clara. Marco Aurélio escrevia que a mente deve ser como uma fortaleza, capaz de se manter firme diante das tempestades internas. Estar só nos dá a oportunidade de treinar essa firmeza, de observar nossas emoções sem nos tornarmos escravos delas. O silêncio é o espelho onde enxergamos quem realmente somos. Podemos imaginar Patrícia, moradora de Manaus, que sempre corria para buscar companhia quando estava triste. Parecia que o barulho dos outros a ajudava a esquecer a dor. Mas quando decidiu enfrentar alguns minutos em solitude, descobriu algo surpreendente. A tristeza não a esmagava, mas a ensinava. Ao permitir-se sentir sem fuga, percebeu que a emoção vinha como uma onda, forte no início, mas que depois se acalmava. Esse treino silencioso a fez mais resistente. Patrícia entendeu que estar só não a tornava frágil, mas preparada para atravessar os altos e baixos com mais serenidade. A disciplina é fundamental para transformar a solitude em espaço de equilíbrio emocional. Não basta esperar que a mente se organize sozinha, é preciso criar práticas. Escrever sentimentos em um diário, meditar, refletir antes de dormir, todos esses hábitos simples funcionam como válvulas de escape que evitam o acúmulo. Sêneca dizia que devemos vigiar a mente com a mesma atenção com que cuidamos do corpo. E a solitude é o ambiente ideal para esse cuidado. É disciplina parar,
mesmo que por poucos minutos, para ouvir o que a alma está gritando em silêncio. A coragem aparece quando as emoções parecem grandes demais para serem suportadas. Porque estar só significa, muitas vezes, enfrentar dores que parecem insuportáveis. O impulso natural é buscar distração, mas o estoicismo ensina que fugir não resolve. Epicteto dizia que não devemos temer os acontecimentos, mas aprender a lidar com eles. A coragem, na solitude, é permanecer firme diante da tempestade emocional, aceitando que ela vai passar. Esse ato de enfrentamento nos fortalece, porque mostra que as emoções não são inimigas, mas mestras severas que revelam onde ainda precisamos crescer. A autoconfiança floresce quando percebemos que conseguimos atravessar esses momentos sozinhos. Cada tristeza superada em silêncio, cada ansiedade observada sem pânico, cada raiva transformada em reflexão, é prova de que somos mais fortes do que imaginávamos. Essa confiança não é de quem não sente, mas de quem aprendeu a sentir com sabedoria. Sêneca lembrava que a alma tranquila não se abala com o que foge ao seu controle. A solitude nos ensina exatamente isso, que não precisamos lutar contra as emoções, mas aprender a recebê-las e deixá-las ir, confiando que não nos definem. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é, em grande parte, aprender a ser amigo das próprias emoções. O que parecia ameaça se revela aprendizado. O que parecia silêncio se transforma em cura. O que parecia solidão se mostra como serenidade. A arte estoica de estar só é usar o silêncio como terapia natural, como escola de equilíbrio. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa temer os próprios sentimentos, porque já aprendeu que a mente, quando treinada, pode ser mais calma que qualquer tempestade. Aproveitar a própria companhia é também cultivar a gratidão. Quando estamos sempre cercados de gente e de barulho, raramente paramos para perceber o quanto já temos. A solitude, ao contrário, nos coloca frente a frente com as pequenas dádivas do dia a dia. Marco Aurélio dizia que devemos acordar todas as manhãs lembrando que estar vivo já é um presente. E estar só nos ajuda a sentir essa verdade na pele. No silêncio, o café quente se torna mais saboroso, a luz da manhã mais intensa, o simples fato de respirar mais valioso. A gratidão nasce quando a mente aprende a enxergar o essencial. Podemos imaginar Simone, moradora de Goiânia, que vivia insatisfeita, sempre acreditando que sua vida seria melhor quando tivesse mais amigos, mais bens, mais conquistas, mas ao praticar momentos de solitude, começou a notar detalhes que antes ignorava. Escrevia em seu diário 3 coisas pelas quais era grata diariamente. No início parecia pouco, mas logo percebeu que esse exercício mudava sua forma de enxergar a vida. O silêncio mostrou a Simone que ela já possuía muito mais do que pensava: saúde, uma família que a amava e momentos simples de paz. A gratidão que nasceu no silêncio se tornou sua maior riqueza. A disciplina é essencial para que essa gratidão se torne parte da rotina, porque não basta agradecer de vez em quando, é preciso cultivar o hábito. É disciplina escrever diariamente, é disciplina refletir sobre as bênçãos que já temos, é disciplina não cair na armadilha da comparação constante. Sêneca dizia que a felicidade não está em conquistar mais, mas em desejar menos. A solitude disciplinada nos lembra disso, porque cada minuto de silêncio pode ser usado para realinhar nossos desejos e perceber que muitas vezes já temos o suficiente para viver bem. A coragem aparece quando a mente insiste em focar apenas no que falta, porque somos treinados a acreditar que sempre precisamos de mais para sermos felizes. A solitude nos confronta com essa ansiedade e nos desafia a mudar o olhar. Epicteto dizia que não é a falta de coisas que causa sofrimento, mas o desejo infinito por aquilo que não temos. A coragem, nesse caso, é parar, respirar fundo e aprender a agradecer pelo que já existe. É resistir à tentação de sempre buscar fora e escolher valorizar o que está dentro e ao redor. A autoconfiança floresce quando percebemos que não precisamos de excessos para nos sentirmos completos. A cada dia em que praticamos a gratidão no silêncio, construímos uma base sólida de contentamento. Essa confiança não depende de novos acontecimentos, mas da certeza de que podemos encontrar alegria no que já temos.
Sêneca lembrava que a verdadeira abundância não está na riqueza, mas na satisfação. A solitude nos ensina a confiar que a vida já é suficiente e que a felicidade não precisa ser buscada em lugares distantes, porque já está presente no aqui e agora. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é, em grande parte, aprender a agradecer. O que parecia pouco se revela muito. O que parecia silêncio se transforma em gratidão. O que parecia solidão se mostra como plenitude. A arte estoica de estar só é transformar cada instante em oportunidade de agradecer, cada detalhe em fonte de alegria, cada silêncio em oração silenciosa de contentamento. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais se sente vazio, porque já aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que falta, mas no que já temos. Aproveitar a própria companhia é também um exercício de autodisciplina. Quando estamos sozinhos, não há ninguém para nos vigiar, e é nesse espaço que revelamos quem realmente somos. Se usamos esse tempo apenas para distrações, desperdiçamos a oportunidade de crescer. Mas se escolhemos aproveitá-lo com consciência, transformamos a solitude em uma escola de caráter. Marco Aurélio dizia que o homem deve agir como se estivesse sendo observado pelos deuses em cada instante. Estar só é o teste perfeito para essa ideia. Como você se comporta quando ninguém está olhando? A resposta revela a força ou a fraqueza do seu caráter. Podemos imaginar Rafael, morador de Curitiba, que sempre se mostrava disciplinado diante dos outros, mas quando estava sozinho, cedia facilmente às tentações, procrastinava, se desorganizada e se deixava levar por vícios. Foi apenas quando decidiu usar o tempo em solitude para pequenos exercícios de disciplina, como ler por meia hora, organizar o quarto ou refletir sobre suas ações, que começou a perceber mudanças reais. Rafael entendeu que o verdadeiro teste não era parecer forte para os outros, mas ser forte para si mesmo. Esse treino silencioso se tornou a base de sua transformação. A disciplina, nesse caso, é dupla. Disciplina para resistir ao ócio sem propósito e disciplina para investir o tempo em práticas que elevam a mente e o corpo. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto dura, mas quão bem é representada. Cada ato de disciplina na solitude é como um ensaio para essa peça maior que é a vida. Quando escolhemos dedicar tempo a hábitos construtivos, escrever, estudar, meditar, estamos treinando o espírito para se tornar mais firme e preparado para os papéis que a vida exige de nós. A coragem aparece quando o silêncio escancara nossas fraquezas, porque estar só, sem distrações, nos mostra claramente onde estamos falhando. É nesse momento que surge a tentação de fugir, ligar a televisão, buscar conversas vazias, inventar desculpas. Mas o estoicismo ensina que não devemos temer a verdade. Epicteto lembrava que o progresso espiritual começa quando reconhecemos nossas falhas sem mascará-las. A coragem, nesse caso, é permanecer diante do espelho da solitude, aceitar nossas imperfeições e trabalhar sobre elas. É suportar o desconforto inicial até que ele se transforme em aprendizado. A autoconfiança nasce quando percebemos que a disciplina silenciosa gera frutos visíveis. Cada hábito mantido na solitude é uma vitória íntima. Cada fraqueza enfrentada é um passo a mais na construção do caráter. Essa confiança não precisa ser exibida, porque se manifesta no modo de viver. Sêneca dizia que o homem que se governa é verdadeiramente livre. E essa liberdade começa na solitude, quando aprendemos a comandar nossos próprios pensamentos e atitudes. Essa autoconfiança nos mostra que podemos ser firmes mesmo quando não há plateia, porque a verdadeira força é invisível. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é transformar o silêncio em oficina de disciplina. O que parecia vazio se revela prática. O que parecia solidão se mostra como treino. O que parecia silêncio se transforma em caráter. A arte estoica de estar só é, acima de tudo, aprender a se governar. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa temer a ausência de supervisão externa, porque já construiu dentro de si a presença constante da razão e da virtude, que guiam cada passo com firmeza. Aproveitar a própria companhia é também cultivar serenidade diante das incertezas da vida.
Quando estamos no barulho constante, é fácil acreditar que temos controle sobre tudo, porque estamos sempre ocupados, correndo de um lado para o outro. Mas a solitude nos lembra da verdade. A vida é incerta, e nem sempre podemos mudar os ventos que sopram sobre nós. Marco Aurélio dizia que não devemos nos irritar com os acontecimentos inevitáveis, mas aceitá-los como parte da ordem natural. Estar só nos ajuda a treinar essa aceitação, porque no silêncio não há distrações, apenas a realidade nua diante dos nossos olhos. Podemos imaginar Helena, moradora de Porto Velho, que sempre se desesperava quando algo não saía como planejado. Pequenos imprevistos já eram capazes de roubar toda a sua paz, mas ao praticar momentos de solitude, começou a perceber que nem tudo precisava ser motivo de angústia. No silêncio, passou a refletir sobre as situações que fugiam do seu controle e a aceitá-las como parte do fluxo da vida. Descobriu que quanto menos resistência oferecia, mais tranquila se sentia. Helena entendeu que a solitude não tirava os problemas, mas lhe dava força para atravessá-los com calma. A disciplina é o que sustenta essa serenidade. Não se trata de esperar que a vida seja fácil, mas de treinar a mente para reagir de forma equilibrada. É disciplina reservar momentos diários de silêncio para reorganizar pensamentos. É disciplina lembrar-se de distinguir o que pode ser mudado do que precisa ser aceito. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e esse sofrimento extra nasce justamente da falta de clareza. A solitude disciplinada nos ajuda a enxergar as coisas como realmente são, sem os exageros criados pelo medo. A coragem aparece quando nos damos conta de que não controlamos quase nada. Essa percepção pode ser assustadora, porque nos deixa vulneráveis. Mas o estoicismo ensina que essa vulnerabilidade é também a chave da liberdade. Epicteto lembrava que não controlamos os eventos, apenas nossas reações. Estar só nos ajuda a colocar isso em prática, porque é no silêncio que enfrentamos a dura realidade. Não temos domínio sobre o futuro, mas temos domínio sobre nossas escolhas de agora. A coragem é aceitar essa verdade e, mesmo assim, escolher viver com serenidade. A autoconfiança nasce quando experimentamos essa prática na vida real. Cada vez que enfrentamos um imprevisto sem desespero, cada vez que aceitamos uma situação inevitável sem perder a paz, reforçamos nossa confiança em nós mesmos. Essa confiança não é baseada em ilusões, mas em experiência prática. Sêneca dizia que o homem preparado nunca é surpreendido, porque já treinou sua mente para esperar o inesperado. A solitude é esse treinamento silencioso que nos dá a certeza de que podemos atravessar o incerto sem nos perdermos em pânico. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é aprender a lidar com as incertezas sem se abalar. O que parecia silêncio se transforma em treino. O que parecia solidão se revela força. O que parecia vazio se mostra como serenidade. A arte estoica de estar só é cultivar no silêncio a aceitação daquilo que foge ao nosso controle e a firmeza para agir onde podemos. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais teme o incerto, porque já aprendeu que a serenidade não depende do que acontece, mas da forma como escolhemos reagir. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Jefferson Ribeiro, que está assistindo a gente direto de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Jefferson, sua presença aqui é como o som das águas do Rio Paraíba do Sul que corta sua cidade, constante, forte e cheia de história. Barra Mansa tem raízes profundas no ciclo do café e na tradição ferroviária, e hoje segue sendo um ponto de conexão entre passado e futuro. Saber que o estoicismo está fazendo parte da sua rotina aí, nessa terra de trabalho e resistência, enche nossa comunidade de orgulho e motivação, Jefferson. Um abraço, meu querido. Seguimos então, aproveitar a própria companhia é também aprender a valorizar o presente. Quando estamos rodeados de barulho, nossa mente vive entre o passado e o futuro, remoendo o que já aconteceu ou antecipando o que ainda não veio. Mas, na solitude, não há espaço para fuga. O momento presente se torna claro e inevitável. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um é o que os seus pensamentos fazem dela. Estar só nos dá a oportunidade de controlar esses pensamentos e colocá-los no agora,
onde a vida realmente acontece. O presente, quando vivido em plenitude, se revela como um tesouro que antes passava despercebido. Podemos imaginar Tatiana, moradora de João Pessoa, que sempre se sentia ansiosa porque sua mente estava constantemente no futuro. Preocupava-se com contas, com responsabilidades e com cenários que talvez nunca se concretizassem. Quando decidiu reservar alguns minutos diários de solitude, começou a perceber detalhes que antes ignorava: o calor do sol na pele, o sabor da água fresca, a sensação de estar viva no exato instante. Tatiana entendeu que a ansiedade diminuía quando ela treinava a atenção no presente. Descobriu que, no fundo, grande parte do sofrimento vinha da mente que se recusava a estar onde o corpo já estava. A disciplina é fundamental para que essa prática se torne hábito. Não basta entender a importância do presente, é preciso exercitá-la todos os dias. É disciplina parar para respirar conscientemente. É disciplina escrever sobre o que está acontecendo agora, em vez de se perder em memórias ou fantasias. Sêneca dizia que desperdiçamos a vida quando nos esquecemos de viver o momento que está diante de nós. A solitude disciplinada é o treino diário de trazer a mente de volta ao presente, fortalecendo o músculo da atenção e tornando a vida mais rica em significado. A coragem aparece quando nos damos conta de que, ao viver o presente, perdemos a ilusão de controle sobre o passado e o futuro. Essa constatação pode gerar medo, porque a mente gosta de se sentir no comando. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira força está em aceitar os limites do que está em nosso poder. Epicteto dizia que só podemos agir no agora, e que fora dele nada nos pertence. A coragem, nesse caso, é abrir mão da ilusão de segurar o tempo nas mãos e escolher viver o instante como ele é, sem garantias, mas com presença. A autoconfiança cresce à medida que percebemos os frutos dessa prática. Cada vez que conseguimos trazer a mente de volta ao agora, experimentamos paz. Cada vez que escolhemos viver o momento presente, descobrimos que não precisamos do futuro para sermos felizes, nem do passado para nos sentirmos inteiros. Essa confiança não é arrogante, mas tranquila, porque nasce da experiência direta de estar vivo. Sêneca lembrava que o verdadeiro sábio não se perde em expectativas, mas se basta no instante em que está. A solitude nos mostra que o presente é sempre suficiente. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é, sobretudo, aprender a viver aqui e agora. O que parecia vazio se revela como plenitude. O que parecia silêncio se transforma em presença. O que parecia solidão se mostra como reencontro. A arte estoica de estar só é um convite para colocar a mente no presente e descobrir que nele está a única vida que realmente temos. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa se perder em arrependimentos ou preocupações, porque já aprendeu a habitar o instante com serenidade e consciência. Aproveitar a própria companhia é também praticar a liberdade interior. Quando aprendemos a gostar do silêncio, deixamos de depender da aprovação constante dos outros para nos sentirmos completos. Essa é uma das maiores vitórias que o estoicismo pode nos dar, a independência emocional. Marco Aurélio dizia que a maior vitória é conquistar a si mesmo. Estar só nos ensina exatamente isso, porque mostra que a fonte de equilíbrio não está fora, mas dentro. A solitude nos dá asas invisíveis, porque liberta a mente do peso de agradar ou se moldar a expectativas externas. Podemos imaginar Marcelo, morador de Belém, que sempre buscava reconhecimento em tudo o que fazia. Suas escolhas eram guiadas pelo medo de decepcionar, e seu humor oscilava conforme os elogios ou críticas que recebia. Quando começou a praticar momentos de solitude, percebeu que sua paz não precisava depender da opinião alheia. Descobriu que poderia sentir orgulho simplesmente por ter seguido sua própria razão, independentemente dos aplausos. Marcelo aprendeu que a solitude não o afastava do mundo, mas o tornava livre nele. Foi nesse silêncio que encontrou a coragem de viver de acordo com sua verdade. A disciplina é o que mantém essa liberdade. Sem ela, é fácil cair de novo no hábito de buscar constantemente aprovação. É disciplina reservar tempo para refletir sobre as próprias escolhas e se perguntar: estou vivendo de acordo com meus valores ou de acordo com o que esperam de mim?
Sêneca dizia que não há nada mais miserável do que viver para agradar os outros. A solitude disciplinada é o antídoto contra essa prisão, porque nos lembra todos os dias de que somos suficientes. É no silêncio que reforçamos essa certeza e nos blindamos contra a dependência emocional. A coragem surge quando precisamos enfrentar o julgamento, porque viver de acordo com a própria razão muitas vezes significa decepcionar quem esperava algo diferente de nós. É preciso coragem para dizer não, para seguir um caminho próprio, para assumir escolhas que não serão compreendidas por todos. Epicteto dizia que a liberdade é não depender do que não controlamos, e a opinião alheia está fora de nosso poder. A coragem, na solitude, é fortalecer o coração até que ele não vacile diante dos olhares ou palavras externas, permanecendo firme na serenidade interior. A autoconfiança floresce quando percebemos que conseguimos viver dessa forma. Cada decisão sustentada no silêncio, cada escolha feita sem precisar de aplauso, cada passo dado com autonomia, fortalece nossa confiança. Essa segurança não é barulhenta, mas tranquila, porque não busca provar nada. Sêneca lembrava que o verdadeiro sábio é aquele que encontra em si mesmo o suficiente para ser feliz. Essa autossuficiência não é isolamento, mas liberdade. É a certeza de que podemos caminhar no mundo sem sermos arrastados por ele, porque já construímos raízes profundas em nossa própria mente. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é viver a maior das liberdades. Não depender de ninguém para encontrar paz. O que parecia vazio se revela autonomia. O que parecia silêncio se mostra força. O que parecia solidão se transforma em liberdade interior. A arte estoica de estar só é, acima de tudo, um treino diário de independência emocional. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais será escravo de expectativas externas, porque já aprendeu que dentro de si existe um espaço de paz que nada nem ninguém pode roubar. Aproveitar a própria companhia é também descobrir uma forma de espiritualidade silenciosa. Não falo de religião, mas de conexão profunda com a vida. Quando estamos no meio da multidão, nossa atenção se fragmenta, correndo de estímulo em estímulo, mas na solitude encontramos o espaço necessário para perceber a grandeza da existência. Marco Aurélio dizia que o ser humano é parte de algo maior, como uma célula faz parte de um corpo. Estar só é lembrar que fazemos parte desse todo e que, ao silenciar a mente, conseguimos sentir a vida em sua essência mais pura. Podemos imaginar Camila, moradora de Fortaleza, que sempre buscou sentido em atividades externas, festas, viagens, encontros, mas quando passou a praticar a solitude, descobriu que o verdadeiro sentido não estava fora, mas dentro. Ao sentar-se sozinha diante do mar, percebeu que havia algo maior sustentando tudo: o movimento das ondas, o vento constante, o nascer e o pôr do sol. Essa percepção a fez sentir-se parte de algo infinito. A solitude mostrou a Camila que ela não precisava se perder no barulho para encontrar significado. Bastava abrir os olhos e observar a vida em silêncio. A disciplina é o que torna essa espiritualidade parte do cotidiano. Não se trata de esperar que esses momentos apareçam, mas de criá-los. É disciplina desligar o celular. É disciplina observar a natureza. É disciplina parar e refletir sobre o milagre de simplesmente existir. Sêneca dizia que a alma precisa de alimento, e esse alimento vem do contato direto com o essencial. A solitude disciplinada é esse alimento, porque nos oferece instantes diários em que podemos respirar fundo e lembrar que estamos vivos, conectados a algo maior que nossos problemas imediatos. A coragem aparece quando aceitamos que essa conexão exige desapego, porque, para sentir a vida em sua essência, precisamos abrir mão das distrações, das preocupações excessivas, das ilusões de controle. Epicteto dizia que devemos desejar apenas o que está em nosso poder e aceitar o resto como parte da ordem do universo. Estar só nos ajuda a praticar esse desapego, porque nos mostra que a vida segue seu curso mesmo sem nossa intervenção. A coragem, nesse caso, é aceitar que não somos o centro de tudo, mas uma parte valiosa de um todo muito maior. A autoconfiança nasce quando sentimos que essa conexão nos fortalece.
Não precisamos mais de provas externas de que a vida tem sentido, porque já experimentamos esse sentido no silêncio. Cada vez que observamos a natureza, cada vez que refletimos em solitude, reforçamos a certeza de que estamos alinhados com algo eterno. Essa confiança não é arrogância, mas humildade serena. Sêneca lembrava que viver bem é viver em harmonia com a natureza. A solitude nos mostra isso com clareza, que não precisamos de nada, além da consciência para sentir a grandeza da vida. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é também um caminho espiritual. O que parecia silêncio se revela oração. O que parecia vazio se transforma em conexão. O que parecia solidão se mostra como plenitude universal. A arte estoica de estar só é, em grande parte, um convite para sentir a vida de forma mais profunda, sem intermediários, sem barulho, apenas você e a existência. Quem pratica essa arte descobre que nunca mais precisa buscar sentido em excesso, porque já encontrou no silêncio a presença mais poderosa que existe, a da própria vida. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Souza, que está acompanhando a gente direto de Salvador, na Bahia. Maria, sua presença aqui é como o pôr do sol no farol da Barra, forte, inesquecível e cheia de beleza, que toca o coração. Salvador é terra de história viva, de resistência e cultura profunda, onde cada rua do Pelourinho carrega séculos de ensinamento. Uma cidade que é filosofia em forma de cidade. Saber que o estoicismo está chegando até aí e tocando sua vida é motivo de alegria enorme para nossa comunidade. Maria, um abraço, minha querida. Seguimos então. Aproveitar a própria companhia é, no fim das contas, abraçar a solitude como filosofia prática de vida. Ao longo dessa jornada, entendemos que estar só não é sinal de fraqueza, mas de força. Marco Aurélio lembrava que cada pessoa carrega dentro de si um espaço de refúgio e que voltar a esse lugar é essencial para manter a mente clara. Quando escolhemos o silêncio, estamos escolhendo cultivar esse refúgio. A solitude se torna, então, mais do que um estado passageiro. Ela se transforma em um caminho constante de disciplina, coragem e autoconfiança. Quem aprende essa arte nunca mais olha para o silêncio da mesma forma. Podemos imaginar Roberto, morador de Santos, que sempre temeu a solidão, acreditando que ela significava vazio e abandono. Mas quando decidiu praticar a solitude de forma consciente, descobriu que o silêncio podia ser um lar. Aos poucos, foi percebendo que seus medos diminuíam, que suas ideias se tornavam mais claras e que sua força interior crescia. Roberto entendeu que não era o silêncio que o assustava, mas o desconhecido que havia dentro dele. Ao aceitar esse encontro consigo mesmo, deixou de ver a solitude como ausência e passou a enxergá-la como presença plena. A disciplina é a chave que transforma a solitude em prática diária. Não basta viver momentos ocasionais de silêncio, é preciso torná-los parte da rotina. É disciplina reservar tempo para refletir, escrever, observar, meditar. Sêneca dizia que a vida é longa quando sabemos aproveitá-la. E essa sabedoria se encontra justamente em usar o tempo sozinho como ferramenta de crescimento. Cada minuto de solitude bem vivido é como um investimento que rende frutos de serenidade e clareza. A disciplina, nesse sentido, é o que garante que a solitude não seja apenas uma experiência ocasional, mas uma forma de viver. A coragem surge quando precisamos sustentar esse caminho diante do julgamento externo, porque o mundo insiste em dizer que estar só é sinônimo de fracasso ou de isolamento. Mas Epicteto nos lembra que a verdadeira liberdade está em não depender do que não está em nosso controle. A opinião alheia não pode ditar o valor de nossas escolhas. A coragem, nesse caso, é manter-se firme na prática da solitude, mesmo quando ela não é compreendida. É confiar que, ainda que o mundo não entenda, esse é o caminho que fortalece a alma e liberta a mente. A autoconfiança floresce quando sentimos na prática os frutos dessa jornada. Cada decisão tomada com clareza, cada emoção atravessada com serenidade, cada momento de gratidão silenciosa reforça a certeza de que somos capazes de viver bem em nossa própria companhia. Essa confiança não é exibida, mas vivida de forma tranquila e profunda. Sêneca lembrava que o sábio se basta, não porque rejeita os outros,
mas porque encontrou em si mesmo a base da vida. Essa é a autoconfiança estoica, a paz de quem sabe que pode viver bem, mesmo no silêncio absoluto. No fim, você entende que aproveitar a própria companhia é, acima de tudo, transformar a solitude em fonte de liberdade, serenidade e sabedoria. O que parecia vazio se mostra pleno. O que parecia silêncio se revela como música suave da alma. O que parecia solidão se transforma em encontro. A arte estoica de estar só é um caminho de transformação real, porque ensina que não precisamos temer o silêncio quando ele já se tornou nosso aliado. Quem aprende essa lição descobre que nunca mais depende do barulho para se sentir vivo, porque já encontrou dentro de si a fonte inesgotável de paz e força. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.